Ministério Evangelho de Poder. Uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética. Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma Palavra de Poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Nós não podemos mais, preste atenção nisso, nós não podemos mais andar na ordem eclesiástica do mundo, tá? Por muito tempo você fez o quê? Você só viveu de programação de igreja. Mudou alguma coisa? Nada. Não mudou? Nada. Aí quando você decide viver a programação de Deus, as coisas complicam. Por quê? Porque você está realinhando a sua história. E toda vez que você realinha a sua história, dói. Mas é perfeita depois. É igual uma gestação. Então, eu convido você a não viver de eventos. Eventos não trazem ventos de Deus. Essa nação conhecerá o teu fogo. Suas vozes. E o Brasil, vamos lá. Queima por ti. Para acabar mais uma vez. E o Brasil Queima, Senhor. queima por ti. Aplauda ao Rei dos Reis, aonde você estiver me assistindo, e aqui também, em todo o território brasileiro. Aleluia. Shabbat Shalom para vocês. Toma teu assento, as crianças vão lá para a Rede Ria. Palavra de Poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Shabbat Shalom para quem está voltando conosco. E hoje eu quero chamar aqui, outro dia eu falei dela no final do culto, quero chamar ela aqui ao vivo, irmã Felizarda. Ela está lá na Itália, em Florença. Agora é 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, meia-noite e meia, 1h30 da manhã lá, são 5 horas para frente. Ela disse para mim que espera o culto começar lá 1h da manhã para acompanhar a gente. Shabbat Shalom para você, minha irmã. Ela mora falei com ela pelo WhatsApp, ela mora lá na Itália há 19 anos, se não me engano. É isso. Põe o anúncio para mim. Rosh Hashanah. Pode deixar a câmera focada em mim, a produção coloca aí. Quero relembrar você que domingo, hoje é sexta, domingo, nós estaremos... vou melhorar isso aqui. Domingo, como eu disse para vocês, quando as festas caem domingo nós teremos culto. Quando as festas caem segunda, terça, em qualquer dia nós estaremos aqui. Amém, irmão? Porque nós não estamos mais no calendário humano. Certo? Então domingo é dia de Rosh Hashanah, olha aí, ou Yom Teruah, ou a festa dos chofares, ou a festa do dia da criação. Tem material para vocês estudarem, tem vídeos aqui no YouTube, tem vídeos na plataforma da escola. Então, munidos vocês estão para chegar aqui no domingo, nem que seja um pouquinho com entendimento, para você entrar em uma outra plataforma de vida. Amém? Quero só dizer uma coisa para você aqui. Nós não podemos mais, preste atenção nisso, nós não podemos mais andar na ordem eclesiástica do mundo, tá? Por muito tempo você fez o quê? Você só viveu de programação de igreja. Mudou alguma coisa? Nada.
Não mudou nada. Aí quando você decide viver a programação de Deus, as coisas complicam. Por quê? Porque você está realinhando a sua história. E toda vez que você realinha a sua história, dói. Mas é perfeita depois. É igual uma gestação. Então, eu convido você a não viver de eventos. Eventos não trazem ventos de Deus. Programação de igreja não traz movimento, aliás, não traz mover espiritual. As igrejas vivem de movimento. Vão fazer a festa da roça, vão fazer a festa do milho, vão fazer a festa de sei lá o quê. Mas quando você descobre que você deve viver de mover, o mover tem tempo, hora, lugar. E apóstolo, não deu para eu estar em Rosh Hashanah na igreja. Por quê? Porque eu fui para o parque. Você está desalocado de tempo, modo e operação. Quando você decide viver de fato a vontade do Eterno, você aprende que há tempo, modo, espaço geográfico em todos os tempos. Os irmãos da Casa de Poder, que são filhos ministeriais aqui da igreja, são orientados e sempre oriento aqui. No mínimo vocês devem estar geograficamente aqui no templo em Pesach, Shavuot e Sukkot. No mínimo essas 3 festas. Por quê? Porque são festas de peregrinações, são festas de 40 dias. São as quarentenas que mudam a nossa história. Por que tem gente que não muda de vida, irmão? Inclusive muitos que estão aqui conosco. Por que vocês não mudam de vida ainda? Não mudaram, vamos profetizar isso. Porque vocês não fazem o plano de restauração, de realinhamento do Eterno. Vocês ainda continuam, muitos não, alguns poucos, né, pastores? Porque muitos foram embora, né, não suportam. Quando você ainda tem a sua agenda, vou repetir, quando você tem ainda a sua agenda em eventos de igreja, nada muda, nada muda. É festa disso, é festa daquilo, é culto disso, culto daquilo, culto disso, não. Mas quando você realoca a sua vida na agenda de Deus, e a agenda de Deus tem portas, Shabat, Rosh Chodesh, festas bíblicas. Quando você se realoca isso, a sua vida faz assim, altera poderosamente. Vão sempre ter meia dúzia de gato pingado aí, que vai berrar contra você. Mas biblicamente, e você tem base para isso na escola, biblicamente, todas as festas apontam para um tempo onde Yeshua se revela em nós. E é nesse tempo de Rosh Hashanah a Sukkot que biblicamente poderá vir o arrebatamento pelo nosso Messias Yeshua. Eu não estou dizendo que é aqui agora, eu estou dizendo que é neste tempo, é nesta porta dimensional. Então nós temos que estar preparados. Se Rosh Chodesh, a cabeça do mês, é importante, quanto mais Rosh Hashanah, a cabeça do ano, a semente do ano. Amanhã, hoje temos cultos, estamos tendo culto. Amanhã, teoricamente, o nosso culto não haverá, porque nós vamos cultuar publicamente e fisicamente domingo. Mas amanhã, para preparar vocês também, eu vou gravar, é ao vivo, eu vou estar aqui com a produção, não é material gravado, tá? Eu vou estar ao vivo e vou gravar novamente sobre Rosh Chodesh de Tishrei, que é a entrada para Rosh Hashanah, tá? Então você aí, 7 horas da noite, tá? Se prepara, esteja preparado. O pico dessas festas de outono, elas podem ser individuais como coletivo. Nós já estamos sendo julgados, como falei para vocês. Os decretos já foram liberados. E aqueles que investiram, semearam em todo tipo, financeiro, emocional, tempo, todos nós que semeamos nesse ano de Shemitah, todos nós, amanhã se encerra um ano de Shemitah. O que é isso? Eu falei já. Se você não sabe, procura no YouTube. Shemitah, o que é isso? O ano onde a terra descansa. Todo ano de 5782 foi ano de Shemitah. E costuma-se, preste atenção, é leviano eu falar que é para todo mundo. Costuma ser um ano após Shemitah ser um ano de
liberações violentas em todos os níveis. Mas para quem? Para quem feriu a terra, pastor? Para quem? Para quem descansou na terra. Como é que você descansou 2022, 5782? Aprimorando sua vida espiritual. Sentando, e é por isso que a ordem do Eterno foi: sentem e estudem a minha Torá. E toda semana eu estava sentado nesta mesa, ensinando vocês o que é Torá. Não o judaísmo, e não tenho nada a ver, não tenho nada contra o judaísmo. Não somos uma comunidade, não somos uma sinagoga, nem ortodoxa, nem messiânica. Amamos os judeus, mas eu estou falando Torá, lei para toda a humanidade. E que nos habilita, agora, encerrando Shemitah, nos habilita a viver avanço. Põe aqui avanço para mim e na internet também. Não é aqui, não é uma porta que você vai, mágica, pirim pim pim, e você vai avançar. Você se preparou o ano todo. Põe um avanço aqui, demora. Você se preparou o ano todo para você passar por isso, porque é uma palavra. E assim é a nossa vida. Os que estão correndo atrás do prejuízo, continuem. Uma hora você chega lá. E nós vamos ter mais 12 meses para olhar para essa palavra. E muito mais essa palavra, que a gente vai desmistificar ela o ano todo. Olhar para essa letrinha aqui, ó. Para quem está na internet aí, olha aí do lado. Essa letrinha aqui, ó. A letra Gimel, a letra que está lá. E a letra Gimel é uma letra que nos habilita a caminhar sem sede. Você vai descobrir isso no decorrer do tempo. Amém? Então, sobe aqui, bispo, por favor, pega o microfone já. Os pastores vão aqui como último Shabat do ano bíblico. Os pastores vão dar uma pequena palavra aqui. 10 minutos todo mundo, hein? Não fica o lado general ali. Aqui, bispo, pode vir para cá. Isso, prendeu, né? Chama o fogo. 10 minutos, hein, bispo? Já estão no ar? Já. Shalom, igreja. Shalom, você que nos acompanha aqui no culto. Deus abençoe. Querido Deus, nós nos colocamos diante do teu altar, que desde o louvor, Senhor, desde quando nós saímos da nossa casa para vir aqui, sabemos que os anjos do Senhor nos acompanhou, nos dirigiu e está aqui ministrando conosco, porque se o teu Espírito não falar, quem somos nós? Em nome de Yeshua, nós nos colocamos à sua disposição. Amém? Como o apóstolo estava falando, incrível como o Espírito Santo trabalha, né? Ele estava falando para mim à tarde assim: em que tempo tu estás? E eu fiquei meditando nisso. Em que tempo e que tempo? Aí eu falei: Senhor, o Senhor está falando comigo que em Eclesiastes, mas não vinha. Eu falei: amém. E comecei a pensar, então, na próxima palavra que o Senhor nos deu, que é o avanço. E eu lembrei de uma mulher aqui na Bíblia, que ela foi ousada na época dela, de avançar, mesmo correndo riscos. Ela podia até ser levada à morte, mas ela avançou pela fé, desafiando. E ela vivia numa época onde Yeshua ainda não havia vindo, e então era tudo muito dente por dente, né? Olho por olho. Então ela se apegou nessa fé que ela ouvia falar. E nós vamos falar de Raabe. Raabe, a história dela não dá para mim contar tudo. A gente já fez isso na rede de mulheres, falamos bastante sobre Raabe, e se conhece que Raabe era uma prostituta, né? Na época, mulher não tinha muito valor. Será que é na época? Será que mudou alguma coisa? Para alguns sim, para uns ainda não. Tem uns homens ainda, tem uns sacerdotes ainda, que parece que vive lá no primitivo, lá atrás,
onde mulher não se tinha valor. Porém, não foi assim que Deus nos colocou. O homem fez isso. Então, muitas que não tinha, vamos dizer assim, a palavra sorte que a Bíblia diz, de então ter um marido, ela muitas vezes tinha que se prostituir. Não só para se manter, e como muitas, como Raabe era, com a prostituição dela, ela alimentava a casa dela. Mas, se você ler a história de Raabe, há uma aflição. Você entende que há uma aflição nela, que ela não quer ser assim. Mas ela vivia em Jericó, que era uma cidade presa por um rei mau, não vou entrar na história do rei. E ali ele fazia muitas maldades, né? E com as mulheres era assim. E ainda bem que Raabe era formosa, que isso ajudava ela a ser prostituta ainda, né? E não estou aqui dando ênfase, vai lá, você se prostitui para se manter. Não, não é necessário. Raabe não viu outro caminho. E a vida foi levando ela assim. Porém, ela ouvia. Então, vamos ver Josué 2. Josué 2 nos diz assim: enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente a terra, dizendo: andai e observar a terra e a Jericó. Foram, pois, a entrar à casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti, entraram na tua casa, porque vieram espiar a terra. Porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens e o escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo de se fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram, e depois deles depressa, porque vós os alcancei. O que ela estava dizendo para os capangas que foram lá do rei? O rei falou: olha, soubemos que os 2 homens subiu aqui. A casa dela era no alto do muro de Jericó, chamavam-se a Eira, né? A casa dela se posicionava ali no alto do muro, porque Jericó era guardada por um grande muro, né? Vocês vão lembrar aqui do louvor de vamos derrubar as muralhas de Jericó. Então, o que ela falou para eles? Não, veio mesmo, veio 2 homens, mas eu fechei a porta e não sei para onde eles foram. Corre vocês que ainda vão alcançar. Ela contou uma mentirinha, né? Por quê? Raabe ouvia falar, ela ouvia falar do rei, do Senhor, me fugiu. Ela ouvia falar do Deus de Israel, que as maravilhas que o Deus de Israel fazia para o povo dele. E isso corria todas as províncias. Todas as cidades sabiam disso. Só que cada um tinha o seu rei, cada um tinha o seu Deus, né? E Jericó tinha o Deus dele lá, grande e tal, que cultuava. Então eles não admitiam. Mas Raabe precisava. Ela falava: preciso de um Deus que me resgate. Eu não quero mais me prostituir. Na lei de eu me prostituir, ainda há homens maus que batiam nelas. Porém o pai de Raabe, me foge o nome agora, ele nunca se posicionou como um sacerdote da casa. Nunca se posicionou para trazer alimento na casa. Dizia assim: não dá, eu não ganho o suficiente, então você precisa ir lá se prostituir. Quantos homens, pais, faz isso hoje? Quando eu digo pais, não é só homem, mas também mãe.
que usa os filhos para o seu bem próprio. Ao invés de ensinar os princípios, a Torá, de como servir ao Senhor, de saber como o Senhor pode ser o nosso resgatador, ser o que providencia. Não, muitas vezes ele põe os filhos a esse papel. Mas se um dia você foi ou ainda está, creia que Yeshua pode te resgatar. E o Senhor, Ele pode te sustentar. Então, clame por esse Deus como Raabe clamou. E olha o que Raabe fez. Seguindo, a gente vai ler aqui. Porém, ela disse, ela tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que pusessem em ordem sobre o telhado. E foram aqueles homens após eles, pelo caminho do Jordão, e até os valos, e fechou a porta, havendo saído, e iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens, olha o que ela disse, bem sei o que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e que fizeres dos reis dos amorreus, e de Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais o destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, ela reconheceu, ela clamava, sem antes conhecer ninguém. Ela ouvia histórias e ela clamava. E o nosso Senhor, Ele é perito em ouvir quem clama. Que clama por um Deus de verdade. E Raabe não tinha prática, mas ela ouviu. E ela ouviu que o Senhor abriu o Mar Vermelho. Gente, ela estava na mesma condição que nós. Você estava lá? Quando o Senhor abriu o Mar Vermelho? Não. Raabe também não. E Raabe creu. Você crê? Eu também creio. Raabe ainda estava lá naquele tempo, mas ela não viu, ela não foi testemunha, mas ela creu. Porque ela falou, se esse Deus faz isso, eu quero esse Deus para mim. Raabe deu um passo de avanço em crer. Eu e você hoje temos todas as possibilidades de conhecer a palavra e de... Eu acho que ninguém aqui ainda não teve uma prova real de que Deus é contigo, porém, nós ainda muitas vezes deixamos nos desanimar por coisas, por convite de festas, por desânimo, por canseira. Toda honra, toda glória na minha vida, nunca quis me exaltar. Mas eu deixei de vir aqui na igreja quando eu estava com a tala do pé. Mal sabia eu que um ossinho do meu pé estava quebrado. E como aquilo doía. E eu estava aqui. Porque eu não sabia o que estava acontecendo com o meu pé. E eu queria que o Senhor podia reverter a situação. Foi aí, mas eu vinha. Chorava de dor. Uma vez aí naquela sala eu estava chorando. Nem sei onde a pastora Alana está, acho que ela está dando aula, né? Ela falou, o que foi, Bispo, que você está chorando? Eu falei, meu Deus, meu pé não melhora. Oh, meu Deus, o que está acontecendo com o meu pé? Todos nós precisamos chorar um dia. E aí, Deus bradou, voltei lá, eu fiz ressonância, descobriu. E aí eu fiz o tratamento certinho e ficou bom. Mas eu tinha motivos para não vir. Porque eu tinha que ficar a maioria dali sentada, eu não conseguia ficar em pé. Eu só estou dando um exemplo, tem outros.
Então, você nunca vai avançar se você não priorizar a tua agenda para o teu Senhor. Se você colocar o teu Senhor em segundo lugar, você quer o quê? Que Ele coloque em primeiro também? Ah, então Deus faz troca? Não, não é que Deus faz troca, mas Ele ouve quem Ele clama, amém? Raabe clamou, mesmo não estando no meio do povo. Quem clamou também foi Agar. Agar clamou no deserto e Deus enviou a providência. Então eu creio nessa providência. E aí Raabe então decidiu, olha, eu nem sei se vai dar certo, mas se esses espias são do povo do Deus eterno, daquele Deus que faz, e se ele está vindo aqui espiar a terra, e se eu vou ajudar. De que forma? Escondendo? Ela nem pensou duas vezes. Ela fez. E ela então abrigou os 2 homens e escondeu na casa dela, escondeu num cantinho, tal. E aí depois que tudo foi embora, todo mundo se recolheu, aí os homens iam embora. Só que antes dos homens sair da casa dela, olha o que ela pede. Continuando a leitura aqui em Josué, ela pede assim: agora, pois, jura-me vós, pois, pelo teu Senhor, pelo que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa do meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e que livraste as vossas vidas da morte. Então aqueles homens respondeu-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de que morrer. Se eu não denunciardes este nosso negócio, se vós não denunciardes este vosso negócio, e será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Aí eu vou pedir um pouco d'água, por favor. Vocês viram o que Raabe fez um acordo com os espias dos homens do Senhor? Ela disse assim: olha, eu usei de beneficência com vocês, eu abriguei vocês, mas não esquece de mim. Obrigada. Falar do Senhor seca a garganta. Ela disse, o que ela estava querendo dizer? Eu tenho certeza que vocês vão vencer. Então, quando vocês tomarem a terra de Jericó, lembra de mim. Lembra de mim e da minha família. Aquele pai que usava ela para prostituição, e a família que muitas vezes ela não esqueceu deles. E ela disse para eles: quando vocês tomarem a terra, e quando vocês tomarem a terra com a bênção do seu Deus, lembra-te de mim. O que eu quero dizer com isso? Depois vocês vão continuar lendo em casa, vocês vão ver que Raabe fez um acordo com os homens, disse assim: olha, eles disseram para ela, coloca um sinal na sua janela, que quando nosso povo invadir Jericó e tomar a terra, eles vão poupar a sua casa, porque eu vou dizer para eles que terá uma corda cor de escarlata na sua janela. E assim fez o acordo, e assim a história, se você ler, Raabe e a família foi salva. Depois Raabe casa com um dos espias, e Raabe é uma das peças importantes para a vinda de nosso Yeshua lá na frente. Então Deus, nosso Deus, ele é perito para pegar aquele que ninguém tem valor e ele colocar valor. Mas, porém, Raabe se fez casa de propósito para avançar. Então, se você não fizer isso, você vai patinar e vai ficar no mesmo lugar. Temos muitas histórias aqui. Temos muitos irmãos aqui que poderia já estar aqui nos ajudando,
a ministrar. Só que atrasou a sua história, por falta de avanço. Então, que você tome posse dessa palavra que o Senhor nos deu. Nós vamos iniciar um novo ano, né? E vai ser doce como mel e maçã, em nome de Yeshua. Mas nós precisamos avançar. E o avanço só depende, o meu avanço só depende de mim e o seu também. Então, garota, mulher, se você falar que o teu companheiro, ou o teu pai, ou quem seja, ou qualquer um esteja te barrando, coloca teu joelho no chão e pede para que o Senhor abra as portas. E Ele abre. E ninguém vai te impedir de vir na casa do Senhor, porque o Senhor é contigo. Então só você pode dar o avanço da sua vida ou não dá. Uma vez eu encontrei uma pessoa, ela disse, não dá para mim ir sempre. E assim, meu marido gosta de um pagode. Ele está sempre em reuniões. E na minha casa rola muita cerveja. E eu não tenho como. Como não tem? Mas ele está te amarrando com uma corda no pescoço? Ou precisa ver a tua mudança para ele mudar? Eu digo isso para as mulheres, mas tem muitos homens nessa condição também. Que muitas vezes é a mulher que é uma pedra de tropeço. De uma coisa, se ninguém te prende a chave, se ninguém te prende, se ninguém te amarra no pé da cama, você é livre. Então não dê desculpa. Não dê desculpa. Raabe estava numa condição da pior que tinha, porque ela era conhecida como mulher prostituta, tanto que a história dela começa assim. E ela, com o avanço dela, ela mudou a história. Aleluia. Para finalizar isso, eu quero que você abra em Filipenses 3, 13 e 14, que nos diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja já alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que é em Cristo Jesus, Yeshua Mashiach. Amém? Que você possa olhar esse versículo, meditar em Filipenses e dar seu avanço. Que se for com o Senhor, Ele estará contigo. Em nome de Yeshua. Amém? Aplauda ao Senhor por isso. E eu quase achei que você ia falar. Para finalizar, a gente vai cantar um louvor. Segura um pouquinho que você não pode passar em frente da câmera. A pastora Beatriz vai continuar. Pode jogar ela no ar. Shalom, igreja. Shalom para quem está em casa. Estou no ar já? Tô. O apóstolo estava falando sobre o ano do descanso, o ano Shemitah. E eu estava ali pensando quanto é difícil nós sabermos descansar. Não é da nossa natureza saber descansar. É uma consequência do pecado, né? Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor falou: o homem viverá do suor do seu rosto. Então é da nossa natureza nós ferirmos a terra. E o ano de Shemitah, ele também vem para nos disciplinar. Disciplinar porque, se não é da nossa natureza descansar, nós precisamos aprender. E ali eu estava pensando que, para mim, foi um ano onde eu fui obrigada a descansar. Não só porque o Senhor me tirou bases minhas físicas, financeiras, mas é porque o Senhor me fez ficar de frente com coisas que, para mim, eram muito difíceis e eu não tenho controle sobre elas. Descansar é tão difícil porque, para descansar, nós precisamos depender.
Para descansar, nós precisamos sair do controle. E isso é totalmente contra o nosso coração humano, totalmente contra as nossas emoções. Depender de alguém, mesmo que na teoria a gente fale, eu dependo de Deus, todos nós dependemos. Se Deus tirar o nosso ar, a gente morre. Mas na prática não é tão fácil assim. Porque a todo momento, a nossa natureza humana quer assumir o controle das coisas. Hoje de manhã eu estava num compromisso, e esse compromisso não foi muito bom, e eu estava triste, eu estava com meu coração angustiado, e eu sentada, o Senhor me deu uma palavra, e Ele disse assim ao meu coração: há uma bênção especial para aqueles que perseveram. E aí eu fiquei pensando, mas você pode tá pensando aí com você, mas o que descanso tem a ver com perseverança? Tem tudo, você vai entender. Há uma bênção especial para aqueles que não desistem. Nós estamos prestes a entrar no ano do avanço. 5783, avanço. Quem não quer avanço? Quem não quer avanço? Ninguém, né? Todos nós queremos avançar de alguma forma. Como a bispa disse, o nosso avanço depende de nós. O nosso avanço depende das nossas atitudes. Só que o nosso avanço depende da nossa perseverança. Deus pode fazer muito por nós, mas tem coisas que, se a gente não fizer, não adianta. E uma dessas coisas é perseverar, é insistir, é não desistir. A bispa estava falando, dando exemplos de pessoas que desanimam, de pessoas que perdem a alegria, que fraquejam, que por muitas vezes, às vezes, como eu posso dizer, somem, né? Tipo assim, alguém falou alguma coisa que você não gostou, alguém te corrigiu, uma situação da sua vida piorou, e aí de repente você some, tudo desaba, aquilo entra no teu coração e começa a criar raiz, e a perseverança vai embora. A palavra nos diz o quê? Que as provações produzem perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado. Mas como é difícil perseverar quando as coisas vêm em cima de você. Quando algo de ruim te acontece, quando uma notícia ruim te vem, quando o Senhor tira a sua base, quando o Senhor te faz descansar. Como é difícil perseverar no descanso. Como é difícil perseverar em voltar ao desenho original. Como é difícil perseverar em matar o nosso eu. Talvez você esteja vivendo uma situação que você seja obrigada a descansar. Que você seja obrigado a depender. Que você seja obrigado a ser submetido a uma situação onde você não tem o controle. E aí, o que acontece? As nossas emoções gritam dentro da nossa alma. As nossas emoções, elas lutam contra o nosso espírito todos os dias. Por isso que é tão difícil passar pelo processo de voltar ao desenho original. Por isso que é tão difícil nós cumprirmos o propósito. Porque nós precisamos aprender a depender. Nós precisamos aprender a confiar. E nós precisamos perseverar. E insistir naquilo que o Senhor te entregou. Só que há uma bênção preparada para você que persevera. Há uma bênção preparada para você que mesmo desanimado você continua. Que mesmo machucado, como a bispa falou do pé dela, você insiste. Há sim dias de choro, há sim dias tristes, há sim momentos onde você pode até se sentir, Senhor, será que o Senhor me esqueceu? Mas há uma bênção guardada para você, que mesmo não vendo, você confia. Como ela citou o exemplo de Raabe, vou usar esse exemplo porque Raabe, ela não tinha certeza de que aquilo tudo ia dar certo, mas ela confiou, ela perseverou. Ela entendeu que aquela era a chance dela de mudar a história.
essa é a nossa chance, é a sua chance de mudar a história da sua vida. Se você passou todo esse ano de Shemitah e não aprendeu a descansar, corre. Corre. Se você passou todo esse ano de Shemitah tendo controle de absolutamente tudo na sua vida, corre. Corre. Aprenda. Descanse. Entrega aqui, ó, no altar. Entregue no altar aquilo que você tem o controle. Deixe no altar aquilo que você tem o controle. Senhor, eu tenho controle ainda da minha vida financeira. Eu acho que as bênçãos virão pelo suor do meu rosto. Entregue. Dependa. Persevere. Senhor, eu tenho controle da minha casa. Eu acho que as coisas só funcionam quando eu dou ordens, quando eu falo, quando eu digo, quando eu mando. Entrega. Senhor, eu acho que eu tenho controle sobre meus filhos. Eu acho que só eu sei a verdade, que só eu sei o que é melhor para eles. Entregue. Dependa, confie. Antes que o Senhor te faça, te obrigue a depender, te obrigue a confiar. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. E a gente acha que isso é só para os injustos, mas não. Você aqui dentro, bonitinho, que vem aqui na igreja, que ergue suas mãos e adora, mas que dentro do teu coração ainda tem coisas onde você tem o controle. O Senhor pode te fazer e te ensinar na marra, vamos dizer assim, na marra a depender, a confiar. É fácil descansar quando você tem o controle de tudo. É fácil você dizer que descansa quando a sua situação está boa, mas não. Você aprende a descansar e a depender quando tudo que é sua base é tirado de você. Quando tudo aquilo onde você é firmado é tirado de você. É quando a sua casa é atingida, é quando as suas finanças são atingidas, é quando as suas emoções são atingidas, aí que você aprende a depender e a confiar. A dizer, Senhor, eu não tenho controle sobre essa situação, mas o Senhor tem. Eu não tenho controle sobre aquilo que me aconteceu, mas o Senhor tem. Eu não tenho controle sobre o meu filho que não quer voltar o coração para Ti, mas o Senhor tem. Eu não tenho controle sobre o meu marido que ainda não aprendeu a ser um sacerdote segundo o coração de Deus, mas o Senhor tem. É nessa situação que você precisa aprender a descansar e perseverar nisso. Porque senão, nós não vamos avançar. Nós não vamos avançar. Pelo menos não com Deus. Você pode avançar na sua humanidade. Mas com Deus, debaixo da bênção do Eterno, você só avança quando você aprende a depender. Com Deus, você só avança quando você se submete ao processo que Ele te colocou. Eu quero avançar. E por isso que eu insisto e persevero em descansar. Olhe para dentro de você. Hoje, essa noite, ainda terá mais ministrações, mas olhe para dentro de você. Volte-se para dentro de você. E enxergue aí dentro das suas emoções, dentro da sua alma, dentro da sua vida, aonde que você ainda não descansou. Nós ainda não terminamos o ano, tem mais 2 dias aí para você se analisar, para você voltar para dentro de você, para você corrigir as suas emoções, para você analisar aquilo que você ainda não entregou. Entregue no altar e diga, Senhor, eu quero avançar, mas debaixo das Tuas mãos. Eu quero avançar, Senhor, mas não com o suor do meu rosto. Eu não quero, Senhor, viver a consequência do pecado, de viver pelo suor do meu rosto. Mas eu quero viver o avanço que o Senhor tem para mim. Faça a sua parte. E que há uma bênção preparada para você. Faça a sua parte, que há uma mesa preparada para você. Todo esse ano você ouviu falar de mesa. Todo esse ano você ouviu falar de comunhão. Todo esse ano você ouviu falar
Só que quantas vezes verdadeiramente você se assentou na mesa e se alimentou? Quantas vezes verdadeiramente você desfrutou do banquete? Quantas vezes verdadeiramente você perseverou contra as suas emoções para sentar na mesa? Há tempo, irmão, há tempo. Há tempo. E hoje é o dia. Há tempo e hoje é o dia. Se você tem um coração arrependido, se você tem um espírito quebrantado, o Senhor, é isso que o Senhor deseja. Se você aí dentro de você há algo que você enxergou, que você ainda tem o controle, que você não aprendeu, mas você tiver o seu espírito quebrantado, o Senhor, Ele é Deus para te ouvir e para te responder. O Senhor, Ele é Deus para ver a sua aflição e sarar a sua ferida. O Senhor é Deus para restaurar coisas de anos em 5 minutos. O Senhor é Deus para fazer tudo aquilo que estava quebrado, despedaçado e restaurar em pouco tempo. O Senhor é Deus para ouvir o pedido do teu coração. Mas você precisa perseverar. Você precisa insistir. Você não pode deixar que o desânimo tome conta de você. Você não pode deixar que as suas emoções caídas te impeçam mais um ano de avançar, mais um ano de passar pela porta. Todos os anos há uma porta preparada para nós. Todos os anos há um portal preparado para nós. Mas ciclos e ciclos de maldições que a gente não rompe porque não consegue perseverar. Não deixe que isso te aconteça novamente. Não deixe que as suas emoções o dominem novamente. Abra em Neemias, capítulo 8. Neemias 8, versículo 10. Então ele lhes disse: vão, alimentem-se bem, tomem bebidas doces e enviem porções de comida a quem não tiver provisão, pois hoje é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria de Adonai é a sua força. Vou repetir que tem gente abrindo ainda. Então ele lhes disse: vão, alimentem-se bem, tomem bebidas doces e enviem porções de comida a quem não tiver provisão, pois hoje é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria de Adonai é a sua força. A alegria de Adonai é o que te dará força para perseverar. Não desanimem, não fiquem tristes. O Senhor tem alegria para nós, o Senhor tem avanço para nós. Persevere. Até eu errei aqui. Persevere. Engasguei na última frase, estou emocionada. Não fiquem tristes, irmãos. Não fiquem tristes, é um tempo de alegria para nós. É um tempo de virada, é um tempo de mudança de ciclo. Olhe para dentro de você. Reflita, entregue no altar aquilo que é preciso. Viva o avanço de Adonai para a sua vida. Se há alguma coisa na sua vida em que você precisa descansar, não deixe para amanhã. Da sua maneira não é o melhor. A maneira de Adonai é o melhor para você. Por mais que te doa, por mais que te machuque, a maneira de Adonai é o melhor. Não fiquem tristes. Aleluia. Eu vou avançar e você? Amém? Aleluia. Se alegrem. Tem gente aí tão desanimado, quase dormindo. Acordem, irmãos. Se alegrem, né? A alegria de Adonai é a nossa força. A alegria de Adonai é a minha força.
Eu posso estar triste, mas o Senhor me alegra, porque não depende de mim, depende dEle. Não depende das minhas forças, do suor do meu rosto, mas depende dEle. Você precisa crer e se levantar. Levante-se, irmão, se alegre. Não depende de você. Não depende da sua força, não depende da sua alegria. A sua alegria é passageira, mas a alegria do Senhor é o que te dará força no dia difícil. A alegria do Senhor é o que te dará força quando você precisar descansar. A alegria do Senhor te dará força quando você precisar voltar ao seu desenho original. A alegria do Senhor te dará força quando o seu pé estiver machucado. Quando a caminhada for difícil. É a alegria do Senhor. Aleluia. Termina aí com Yuhu! Eu não sei fazer esse barulho, sai feio. Melhor deixar pra lá. O voto é secreto, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá, continuamos. Aplauda o Senhor por isso. Fala você. Deixa eu dizer uma coisa enquanto o pastor Vitor se posiciona lá. Preste atenção. Provisão, talvez eu fale isso no domingo. Provisão não vem do trabalho. Provisão não vem de pedir. Provisão vem do descanso. Como, AP? Eu estou falando isso há 1 ano. Provisão não vem de você trabalhar. Se você trabalha feito um burro de carga e não tem, é porque você está no lugar errado. E não é de trabalho, você não está no descanso. A provisão vem no descanso. Isso não é motivo de vagabundagem. Como a pastora começou a falar, muitos não sabem descansar, por isso não prosperam. Pastor Vitor, pode ir. Exatamente, apóstolo. Nossa, agora apareceu aquele programa, né? Tá falando, exatamente, apóstolo, então. Shalom, Shabbat Shalom. Em breve vai ter. Sim, já em tá. breve vai ter. Depender de mim, me bota no ar e eu faço. De frente com o apóstolo Miquel. Nem cavalo aguenta. Nem cavalo. Olha que a gente chama Consuelo, hein? Voto secreto, pastor, pelo amor de Deus. O voto é secreto. Isso também então. Gente. Fica a dica aí, né? O voto é secreto. Gente, teve uma briga no grupo do WhatsApp do meu condomínio. Por causa da bandeira do Brasil, você acredita? Pai de amor. Mas tudo bem. Tá feliz, que nem a pastora disse? Tô com vontade de dar risada aqui, gente. Sobre aquilo que o apóstolo acabou de dizer, sobre Shemitah, de nós colhermos, o segredo, ele é muito incrível. E o segredo está bem na nossa cara. Bem na nossa cara mesmo. Está bem nessa mesa aqui o segredo. Do ano Shemitah que nós passamos, estamos encerrando. O segredo está no Shabat. Por que está no Shabat? Porque o ano de Shemitah é um ano de Shabat. É um Shabat. Então se você pensa por esse lado, o Shabat é o quê? O Shabat é você viver e você ser provido de algo totalmente sobrenatural, que é a bênção do Eterno, certo? No Shabat que você gera, no Shabat que você se conecta, no Shabat que você sobe a tua alma em elevação, no Shabat é que você é transmutado, você é transformado. Ou seja, o ano de Shemitah, a palavra do Eterno diz, eu vou ler para vocês, vocês anotem, depois vocês leem na sua casa. Diz assim, Levítico 25, 20, só me ouça para vocês prestarem mais atenção. E se disserdes, o que comeremos no 7º ano? Ou seja, o que teremos de provisão? O que a gente vai fazer no 7º ano? Como foi o seu 7º ano? Como foi o seu Shemitah? Põe aí então, na tela, sonoplasta, você acompanha aqui comigo, tá bom? Levíticos 25, Vaikra 25, versículo... Vai na benção aí, sonoplasta. Presta atenção no que a gente está falando, né, sonoplasta? 25, 20. Sonoplasta, aprendeu a descansar no Shemitah, né?
produção. Diz assim, olha aqui, acompanha comigo: se disserdes, que comeremos neste 7º ano, se não semearmos e não colhermos os nossos produtos? Eu estabeleço a minha bênção no que colherdes no 7º ano, de modo que vos garanta produtos por 3 anos. Quando semeardes no 8º ano, qual é o 8º ano? É o próximo, certo? Amém? Quando semeardes no 8º ano, podereis ainda comer dos produtos antigos. Até o 9º ano, até que venham os produtos desse ano, comereis dos antigos. O que Deus está falando conosco? Talvez você passou o ano todo, só chegou agora e falou assim: poxa, eu podia ter escolhido, eu podia ter vivido da provisão, e eu não vivi, eu fiquei estagnado. Talvez você chegou nesse exato momento, e a pastora Beatriz falou de descanso, e você não descansou suficientemente para, nesta palavra, entendendo que, poxa, eu plantei. Você plantou alguma coisa na sua vida, irmão? Você plantou? Sem ser no ano de 5782 que nós estamos encerrando. Você plantou anos atrás? Você tem semente? Você tem fruto? Porque se você tem árvores que dão frutos, você tem plantações frutíferas, o 7º ano, você não pode arar a terra, você não pode trabalhar, mas você pode colher do que você já tem plantado. Então o que o Eterno disse? Que Ele abençoou o 7º ano para nós colhermos e vivermos aquilo que a gente tem de plantações, de semeadura, de tzedaká, de ofertas de justiça, de coisas boas que você plantou, de coisas boas que você fez para os outros. Quantas portas abertas não se abriram para você nesse ano? Quantas coisas boas aconteceram para você nesse ano? E se foi o seu encontro no desenho original que você encontrou neste ano, para o Hashem, você encontrou um tesouro que ninguém pode te dar, só você. Então se você venha me dizer assim: poxa pastor, mas não aconteceu praticamente nada de bom, mas eu estou aqui, a única coisa que aconteceu na minha vida foi que eu descobri algo dentro de mim, eu não prosperei exacerbadamente, e etc e tal, mas algo dentro de você virou a chave. Talvez não, mas eu tenho certeza que daqui, esse próximo ciclo que se inicia com o ano do avanço, serão mais um ciclo aí de 7 anos, o próximo Shemitah você vai descansar totalmente. Você vai entender que a tua força, ela não precisa ser feita, porque você está num grande Shabat. O Shabbatot, o ano do Shabat. Só de falar o ano do Shabat você já fica maravilhado, né? Ah, mas se nós tivéssemos entendidos antes que era o ano do Shabat. Ah, mas você pode me dizer assim: se eu tivesse entendido antes que era eu descansar no Senhor e Ele proveria muitas coisas para mim. O que o apóstolo mais fez em 5782, gente? Mesa. Ele sentou na mesa e ele pegou os alimentos que ele tinha na despensa, os alimentos que ele tinha nas plantações dele, na vinha dele, na oliveira dele, e ele trazia e servia uma mesa a toda semana, todos os dias, em cada live, em cada mesa, em cada Shabat, em cada escola Inene. Quantas mesas ele não fez nos fundamentando? Pós-culto. Quem é que ficou, né? Quem soube sentar à mesa. Exato. Achou que era só pegar um lanche e comer assim, né? Quem é que soube? Né? Quantos sentaram à mesa verdadeiramente e se conectaram à verdade da mesa? Quantos entenderam que a mesa, para você estar à mesa, você precisa estar sentado, descansado? Quantos entenderam que para você se alimentar bem, você precisa estar consciente, grato daquilo que você está se alimentando, porque senão você só está alimentando propriamente a sua nefesh, a sua alma caída.
O apóstolo ministrou aqui sobre como comer esse ano, a comida que você comendo e você se elevar através da comida. Ele ministrou diversos assuntos, diversas palavras de poder a respeito da mesa, gente. A respeito do A Shabat. gente vai fazer uma série à mesa no Sim, ano que vem. em breve, né? Já foi anunciado. Acho que antes de terminar 2022. Não sei ainda. A mesa que você fez, que fizemos aqui, a mesa que foi feita aqui, querido. Quantas oportunidades de deixar a casa de propósito, o fundamento da casa, da mesa, estar totalmente estabelecido em nós. Nós tivemos essas oportunidades. Nós vivemos essas realidades. Nós aprofundamos as nossas raízes. Na força, na pressão que Deus nos pressionou para vivermos, todos nós, de acordo com o processo pessoal de cada um, fomos pressionados a viver a verdade do eterno. Caso você não tenha essa revelação dentro de você, é muito triste. É muito triste. Mas os que têm, entendem que a casa de propósito, ela é um fundamento para você, para o resto da tua vida. Como o apóstolo disse no começo do culto, cada semana, cada mês, cada ano nos tornam pessoas mais sábias, mais elevadas, mais conscientes da verdade que o Eterno tem na sua Torá. E mediante a isso, nós podemos desfrutar de cada um dos segredos que o próprio Deus tem para nós. Desfrutar, andar em cima da palavra, entender o descanso, entender o avanço, entender a semeadura, entender a colheita, entender, dominar, governar por causa do entendimento da palavra. Então nós temos muito dentro de nós, recebidos da parte do Eterno através da vida do apóstolo, através até de nós mesmos. Você recebeu e você precisa colocar em prática, porque a palavra bem disse que o que nós estamos colhendo no Shemitah, esse alimento vai nos alimentar ainda no 8º ano. O Senhor proveu algo para nós. Aí você pode pegar testemunhos aí de pessoas: nossa, mas aconteceu coisas loucas nesse ano de Shemitah. Eu comecei a colher umas coisas que eu não imaginava que eu ia colher. Aí você tem que entender que o Senhor te deu uma provisão de 3 anos. Você pode acessar isso, querido? O Senhor nos deu uma provisão de 3 anos. De 3 anos. Aí eu entendo a tristeza de alguns, porque a Bíblia, a palavra do Eterno diz que o povo perece por falta de conhecer a palavra. É ou não é? Como é ruim você depois se deparar com uma coisa que você poderia ter desfrutado, poderia ter feito diferente, e era tão simples de ser feito. Então, querido, fica a lição para nós nesse ano, fica o ensinamento, fica todo o fundamento. Para os que não desfrutaram verdadeiramente, fica a lição, a verdadeira lição de você não ser mais morno, não ser mais inconstante, não dar valor mais para as coisas que você deseja, mas dar valor para aquilo que a palavra garante para você. Querido, o que é seu, ninguém vai tomar. O Senhor Yeshua diz que o que é do homem, o bicho não come. O que é do homem, o bicho não come, querido. Oi? Não entendi. Ixi, parábolas. Mas eu entendi. O que é do homem, o bicho não come, querido. O que é teu, ninguém vai tirar. Mas por que a gente quer viver só no futuro? Por que a gente não desfruta do aqui, do agora, dessa mesa, desse suco, desse pão, dessa chama?
porque nós não desfrutamos, porque nós achamos que nós não temos o que devemos ter. Portanto, querido, nesse ano a gente só desfruta, só deveríamos ter desfrutado. Uns entenderam mais tarde, outros entenderam cedo, outros não entenderam, porque não quiseram. Casa de propósito, a beit, a mesa, o alimento, que foi tanto falado. E agora, nessa transição de um ano para o outro, nós vamos entrar nas últimas paraxá, nas últimas parashot. Qual é? Aquela que vem a bênção. É onde Moshe está dizendo para Josué: ei, Adonai diz assim para você, filho: seja forte e corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que Adonai deu para eles. Você vai fazer esse povo herdar a terra que eu dei para eles. Você entende que você pode herdar algo que está sobre você? Eu entendo profeticamente que o Evangelho de Poder irá herdar algo espiritual, e cada um de nós aqui que estivermos ligados, iremos herdar juntamente no coletivo e no pessoal. Nós iremos herdar. Vira o tempo, Senhor. Vai virar o tempo, nós iremos herdar, querido. Nós iremos herdar heranças espirituais, heranças materiais. Porque a palavra do Eterno nos garante aquele que está firme na palavra, garante aquele que está com entendimento na palavra, aquele que vive a palavra, aquele que a lâmpada para os pés é a palavra, aquele que vive a luz da palavra, esse vai viver a bênção, vai viver ainda o descanso sempre, querido. Então não deixe o diabo roubar a semente, não deixe o diabo roubar o teu entendimento, porque o avanço diz que nós iremos herdar. Você pode acreditar nessa palavra? É difícil acreditar nessa palavra? Nós vamos herdar, querido. Nós vamos tomar por possessão aquilo que é nosso. Aleluia. Aquilo que é do Evangelho de Poder, aquilo que é de nós como família de Deus, aquilo que é dos irmãos que estão nos acompanhando, já é nosso, querido, já é nosso. Então deixa para trás o seu velho eu, deixa para trás a tua nefesh, mata a tua nefesh, mata a tua alma caída, porque não há tempo para perder tempo mais, senão você não vai conseguir avançar, se você não promover mesa. Exato. Oi? Desculpa, os 3 anos aí, olha. Pode ir. Os 3 anos, finalizamos Shemitah em casa de propósito. Tem que abrir um pouquinho lá. Mas desde Davar, desde o ano 2020, 21 e 22, a imagem não tem 23, tá? Sim. Mas aqui está o que ele está dizendo, ó, na direção. Então, se a gente entender aí o que você está falando na palavra, resumindo aí as direções apostólicas. Sim. É muito fundamento. Então, o oitavo, o 6º ano, que foi céus e terra, é só prestar atenção o que o céu nos falou sobre plantar e como conectar o céu, para que em casa de propósito 2022, 5782, libertássemos as gerações. Sim. Então tem que entender essas conexões, aí fica a critério de vocês entender e a sabedoria do Espírito para te revelar, né? Então a gente não anda aqui com a cabeça na lua e vamos falar qualquer coisa, né? O negócio está desenhado e você precisa ver aqui, certo? Certíssimo. Eu encerro assim, gente. Eu encerro assim porque é muito simples. É simples de entender. Mas é simples de viver? É simples de entender, mas é simples de viver? É tão bonito quando se fala, mas é difícil quando se tem que praticar. Aleluia? Vamos herdar? Vamos avançar? Vamos mesmo? Tenha um entendimento guardado na palavra do Eterno. Aplauda o Senhor aí. Pastor Tomás, continue, vamos lá. Aleluia, querido. Shabbat Shalom para você que está em casa. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 1.
Igual o pastor Vitor e a pastora Beatriz disse, está feliz, meu irmão? Meu Deus. Faz tempo a macaxeira, hein? Sumiu? Ele está ocupado, ele casou. Verdade. Por isso que ele sumiu. Verdade. Sabe por que esses dias nós precisamos ter grandes expectativas? Porque estamos perto de virar um ano, querido. Estamos perto, há 2 dias de encerrar um ciclo, como foi dito aqui pelos pastores anteriores, e iniciar um novo ciclo. Por que a nossa expectativa, a nossa energia, a nossa emoção hoje não é como no dia 31 de dezembro? Por que não é? Não é verdade? Por que não é? Não está, sabe, aquele planejamento, aquela construção que a gente faz, sabe, todo final de ano gregoriano. Por que não está essa expectativa em nós? Por que não dá para ver em nosso rosto, sabe? Por que será que não está da mesma forma? Seja sincero com você mesmo aí, você que está em casa. O seu sentimento agora, perto de encerrar um ano bíblico, perto de encerrar um ciclo bíblico, o seu sentimento agora, a sua sensação agora é a mesma de quando termina um ano gregoriano? Não é. Mas por quê? Eu estou mentindo aqui, gente? Porque todo mundo fica... Não é. Por que será que não é? Será que não é porque a nossa família não acredita e nós não vamos se reunir com eles em casa? Será que não é porque o parente de longe não vai vir? Porque não tem o mesmo entendimento que você tem agora? Então você não vai ter aquela companhia, aquela casa cheia, a mesa cheia com seus parentes distantes? Não vai ter, você não vai ver aquele primo, aquele tio, aquela tia que você não vê há anos, que só vem no final do ano? Será que você não vai ganhar aqueles presentes que você sempre ganha no final do ano? Você recebe o 13º, aí você, sabe, você fica contente, aí você pode comprar uma coisa a mais. Será que não é por isso? Por que eu estou falando isso? Que nós temos que expressar alegria. Porque nós temos que iniciar um ano com um destino. Nós temos que iniciar um ano com uma palavra, com um foco, com um propósito. E não é projeto 2023, não é projeto fitness, não é preparação, não é sobre isso que eu estou falando. Porque todo mundo faz isso, né? 2023 vai ser um ano, projeto, vou começar a dieta, vou guardar dinheiro, vou comprar tal coisa, vou conquistar tal coisa. Não é errado, mas porque biblicamente, espiritualmente, nós não fazemos isso na virada do ano? Por quê? Nós temos que pensar nisso agora. Nós temos que pensar. Você precisa refletir nisso, querido. Assim como eu estou refletindo. Para mim é mais importante o Yom Teruah, o Rosh Hashanah, do que 31 de dezembro. E isso tem que ser real para você. Para mim é mais divertido, para mim é mais ofegante, é mais gostoso essa virada do ano bíblico do que a virada do ano gregoriano, onde todo mundo se reúne. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque é aqui que está o segredo da nossa vida. É aqui que está o segredo das coisas acontecerem em nossa vida. Não é no 31 de dezembro para 1º de janeiro do ano gregoriano, do ano sistemático, do ano babilônico. Não é isso. Por isso que você tem que criar expectativa para domingo. Nós estamos em uma década do quê? Qual é a década que nós estamos? Década da boca. A década da davar, de liberar a palavra e se materializar as coisas. Mas isso não é 2020, 2021, não.
É 5780, 5781, 5782, 5783. É assim que é o relógio de Deus. Não é 2021, 2021. Não é. Por isso que a sua mente, a sua consciência precisa estar alinhada com isso. Precisa estar alinhada com o Yom Teruah. Sabe por que existe uma diferença? Eu vou explicar para você. Nós já vamos ler o que eu pedi para você abrir. Sabe por que existe uma diferença em nosso corpo, em nosso espírito, em nossa alma, em relação à virada do ano, em relação às festas? Porque foi implantado um sistema. Existe uma potestade. Natal, potestade. Ano Novo, gregoriano, potestade, demônio. Que faz, só tem briga, não é verdade? Não é verdade? Natal, não é verdade? O que você acha que está por trás? O que você acha que está por trás? E é contra isso que nós batemos de frente, querido. É contra isso que eu estou batendo de frente aqui agora, falando com você. É contra essa potestade, contra esse demônio que dominou a sua vida há anos e anos e anos. E você foi passando o tempo. Só que agora nós encontramos a verdade. Nós encontramos um propósito, nós encontramos um portal aberto em Yom Teruah, onde a trombeta toca, onde o que? Os livros são abertos, e numa década da boca nós temos o poder de liberar e materializar as coisas em nosso favor. Isso precisa ser real para você. Tem que ser real para você. Você que está em casa, os filhos de longe, precisa ser real. Você acredita no profeta dessa casa? De verdade, irmão? Você acredita no profeta, no apóstolo, no anjo dessa casa? Você acredita? Então qual é a base da sua vida? Agora vamos ler Filipenses capítulo 1. Você que abriu, vou ler somente um versículo. Eu ia ler bastante, mas eu quero ganhar tempo com você. Filipenses 1, 21 diz assim: quanto a mim, a vida é uma chia e a morte é vantagem. Paulo está dizendo isso aos Filipenses. Filipenses 1, verso de número 21, diz assim: quanto a mim, a vida é uma chia e a morte é vantagem. Você já ouviu isso, já leu isso milhares de vezes. Só que agora eu quero fazer uma relação com esse versículo para este tempo agora. Pastor, só para contextualizar e para não ficar perdido, olha na tela, sobre Natal e Ano Novo, tá? Tem aula sobre isso na plataforma? Tem. Explicações? Só para não ficar perdido aí. Não precisa não, produção, já... Só aí, ó. Não acreditamos em Natal e não acreditamos em Ano Novo no sentido eclesiástico. Baruch Hashem por isso. Amém. É contra isso que nós lutamos, querido. É contra isso que nós batemos de frente, esses demônios que apareceram aqui. É eles que estão por trás dessas festas pagãs, e é contra eles que nós batemos de frente toda a virada de ano bíblico. Para quando chegar esses tempos onde a sua família é dominada, a minha família é dominada, os parentes são dominados e querem nos dominar, querem convencer nós através desses demônios. Por isso que é agora. É agora. Nossa virada de ciclo é agora. E ontem é domingo, na festa das trombetas, festa do shofar, onde o livro se abre e todas as coisas são escritas pelo Eterno ao nosso favor. Sentenças, julgamentos, é onde tudo é anotado. Eu perguntei: você crê no profeta dessa casa? Você crê que ele é homem de Deus? Crê que aquilo que ele ouve, o que ele faz, é o Eterno que está falando? Então por que nós não seguimos? Por que nós não seguimos? Irmão, quantos anos nós viemos vivendo destinos, direções que o próprio Deus, o Eterno, direciona o coração dele e ele coloca lá como rema para a nossa vida,
como destino, como direção para a nossa vida, como um pai que ama o filho e dá destino para o filho, que dá caminho para o filho. É isso que Ele faz conosco. Então toda a palavra que foi colocada ali, que o próprio Eterno falou com Ele, nós precisamos seguir. Nós precisamos seguir. Você crê que Ele é um profeta? Você crê que Ele é um homem de Deus? Então todo o ano de 5783 da sua vida vai ser baseado em avanço. Precisa ser, tem que ser, porque não foi Ele que teve a ideia de colocar aquela palavra ali e de direcionar todo um ano através dessa palavra. Não foi Ele, foi o próprio Eterno. Você acredita nisso? Você precisa acreditar. Ano Tov. O ano Tov, só para os que não acreditam, os de longe que não acreditam, os daqui também que às vezes duvida, balanceia, às vezes põe sua segurança anual em bolsa de valores, economia. Não que nós não devemos nos preocupar com isso, mas qual é a palavra que tem que reger a nossa vida durante todo um ano? A palavra que é colocada ali, ó. É essa palavra que precisa direcionar a nossa vida, direcionar os nossos planos, direcionar os nossos projetos. É tudo que está ali. É tudo que está ali. Porque foi o próprio Deus que falou com Ele e colocou ali para nós vivermos como filhos. Ano Tov, letra Teit, número 9. Representa o quê? Uma mulher grávida. Você crê que ele é um homem de Deus? Você crê que ele é um profeta? Crê, né? O que aconteceu no ano 9? Do Tov. O que aconteceu? Nunca vi tanta mulher grávida. Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi. Alguém já viu? Por que será? Por que aconteceu? Porque foi a história da carochinha que foi colocada como direção para nós? Foi ideia dele, ele acordou, ai, bondade, Tov, que representa uma mulher dando à luz, uma mulher gerando, e também representa uma serpente dentro de um cesto. Aí aconteceu várias coisas, tem os prós e os contras, tem a direita e tem a esquerda. Mas o que aconteceu, o que se materializou para quem acreditou, geraram, deram à luz, se cumpriu a palavra que o Eterno colocou no coração do profeta para nós filhos seguirmos. E todas as crianças carregam em si uma palavra profética que é Tov, que é bondade. Todos. Exatamente. Se o pai e a mãe entender isso, essa criança é bondade sobre eles. Olha aí, pais. Então quando você titubear, quando o sistema tentar te dominar, te convencer, olha para o seu filho e lembra do homem de Deus, que ouve Deus, o profeta dessa casa que ouve o Eterno, direcionou você e você seguiu, e o que você gerou. O que eu quero dizer com tudo isso, eu ia dar testemunho de mim, de todas as palavras que direcionais do Eterno através do apóstolo para nós, anual, tudo que foi colado ali para representar a palavra para nós seguirmos. Eu vivi tudo. Casa de propósito do ano passado, que nós estamos encerrando domingo, foi o ano que eu adquiri minha casa. Da vara eu liberei nunca vivi tantas materializações, nunca, como no ano de Davar. Liberava, acontecia. Céu e terra, nunca vivi uma conexão com o Eterno e com o apóstolo, jamais. Nunca. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próximo ano que nós vamos entrar, domingo, já está levantada a placa ali. É o ano de avanço. Então, como Paulo diz, quanto a mim, a vida é uma chia e o morrer é lucro, morrer é vantagem. Quanto a nós, o viver é avanço. 2023, 5783 é avanço. Estou sem dinheiro. Qual que é a palavra do ano?
Avanço. Não consegui ainda. Qual que é a palavra do ano? Avanço. Não está dando certo, mas qual é a palavra do ano? Avanço. Isso tem que te nutrir. Isso tem que guiar você. Isso precisa guiar a sua casa. Não podemos caminhar em cima de outra palavra, de outro propósito a não ser avanço. Não porque o apóstolo falou, mas porque o próprio Deus falou, e você levantou a sua mão e crê que tem profeta nessa casa que ouve Deus. Quanto a nós, o viver é avanço. É o ano de você avançar, meu irmão. É o ano de você avançar, sacerdote. É o ano de você avançar, mulher. Avançar, família. Não olhe para o sistema, porque nós estamos indo contra o sistema faz anos. Não olhe mais para o sistema, não deixe o sistema dominar você, mas avance no propósito. Avance, prossiga. Não pare, não olhe para trás, não retroceda. Isso precisa ser rema 5783. Precisa ser rema. A palavra avançar precisa se materializar em tudo que nós fizemos no próximo ano. Em tudo. Tudo. O que você colocar a sua mão, você vai colocar com um intuito, com um propósito de mandar longe, de avançar, de crescer, de ir para frente, de frutificar, de prosperar. Essa precisa ser a nossa visão para o próximo ano que nós estamos entrando. Se não vivermos assim, irmãos, vamos continuar sendo roubados, como muitos foram roubados. No ano de Davar, não tiveram palavra. No ano de conectar céu e terra, não tiveram conexão. Se não vivermos assim, essa é a realidade. Então, meu irmão, o apóstolo mandou lá hoje nos grupos. Como que é o nome daquilo? Wallpaper. Como que fala isso? Wallpaper. Já põe. Você nunca esquecer, com que nós passamos mais hoje com o celular do que com qualquer outra coisa. Então tem que estar lá. Desbloqueou, avanço. Para você nunca esquecer. Para você nunca esquecer que esse ano é o ano de você avançar. Principalmente na sua vida espiritual, principalmente na sua vida com Deus. É o ano de você crescer. Porque, como o pastor Vitor estava falando, a terra descansou. Shemitah, o ano do Shabat, o ano do descanso. A terra descansou e ela está só esperando a sua semente, irmão. Ela está só esperando a sua semeadura. E numa década de boca, de palavra, de materializar as coisas, você tem tudo na mão para prosperar e para avançar. Tá fácil, não tá fácil? Tá fácil. Você só não pode negociar, como muitos negociaram. Se submeteram a viver por um período, mas no decorrer do caminho negociaram. Negociaram Davar, negociaram céu e terra. Qual que foi o céu e terra? Davar, céu e terra, casa de propósito, e agora avança. Negociaram, muitos negociaram a Davar. Muitos não tiveram credibilidade na sua própria palavra. Muitos negociaram céu e terra, reconectando. Negociaram, não se reconectaram. E muitos não estão aqui, porque negociaram. Negociaram os princípios, negociaram o norte, o avanço, negociaram o propósito, o foco. Muitos negociaram e perderam a conexão total com Deus. Você sabe. Muitos não viveram uma casa de propósito, porque negociaram princípios, negociaram a lei, negociaram a Torá, e não viveram um propósito. E nós estamos entrando em mais um ano
Nós estamos entrando com mais uma direção, estamos entrando para mais um ciclo de avanço. Nós não podemos negociar. Lembrando que o advento da pandemia foi justamente nos últimos 3 anos do ciclo de 7. Exatamente. Vocês estão falando aqui, eu estou pensando em várias coisas aqui. Nós não podemos negociar. Você não pode negociar. A palavra para você é avanço, meu irmão. A palavra para você, filho, de longe, você que está ao vivo, assistindo agora ao vivo ou no gravado, a palavra que nós estamos vivendo por direção do eterno Deus de Israel é avanço. E nós não negociamos essa palavra por nada. Nós não negociaremos esta palavra por nada, nem por dinheiro, nem por fama, nem por coisas físicas. Nós não negociaremos. A palavra para nós é avanço. Então nós vamos avançar sem negociar. A nossa comida e a nossa bebida vai ser Torá, parachote, jejum, oração. Nós vamos avançar primeiramente em Deus, primeiramente no Espírito, porque é esse o desejo de Deus para nós. Esse é o desejo de Deus para nós. Esse é a techuvá. É avançar primeiramente para a origem, a direção certa. Não negocie, querido. Não negocie o seu avanço. Não negocie o crescimento dos seus propósitos. Não negocie os princípios do eterno. Não negocie, pelo amor de Deus. A maior alegria de um pastor, a maior alegria de um profeta é ver o povo vivendo a palavra que o Deus de Israel revelou. Essa é a maior alegria. Não negocie essa palavra avanço. Não negocie o seu crescimento. Não negocie a sua potência, o seu avanço, não. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vamos adorar o eterno. Ainda existem os que confiam em Ti. Ainda existem os 7.000, não se dobraram. Ainda existem os profetas que te ouvem, mesmo em meio às distrações. Ainda existem missionários de verdade, trocam suas casas e seus sonhos pelo campo. Ainda existem as senhoras de oração, clamando pela tua igreja. Ainda existem aqueles que não retrocedem e não negociam por nada, porque não estamos à venda e o reino tem dono. Diga isso. Nós não negociamos princípios. Nós não negociamos aquilo que Deus revelou a nós. Nós não negociaremos a palavra de destino para nós. Nós não negociaremos. O reino tem dono. Nós não estamos à venda. Nós vamos avançar. Nós vamos progredir. Nós vamos crescer. Oh! Ainda existem os que confiam em Ti. Ainda existem 7.000, não se dobraram. Mesmo em meio às distrações, Ainda existem missionários de verdade, trocam suas casas e seus sonhos pelo campo. Ainda existem as senhoras de oração, clamando pela tua igreja. Ainda existem aqueles que não retrocedem e não negociam por nada. Tem
não negociamos. Não negociamos o que tu fez. Não negociamos o que tu faz. Pois inestimável é o teu reino, Yeshua. Não negociamos o que tu fez. Não negociamos o que tu faz. Pois inestimável é o teu reino, Yeshua. Não negociamos o que tu fez. Não negociamos o que Declare isso. faz, pois inestimável é o teu reino, Yeshua. Ainda existem aqueles que não retrocedem e não negociam por nada, porque não estamos à venda e o reino tem dono. Nós não negociamos. Não negociamos o que tu fez. Não negociamos o que tu faz. Pois inestimável é o teu reino, Yeshua. Não negociamos o que tu fez. não negociamos o que tu faz, pois inestimável é o teu reino, Yeshua. Não negociamos o que tu fez. Não negociamos o que tu faz. Não inestimável é o teu reino, Yeshua. Não negociamos, não negociamos, Senhor. Não negociamos, Senhor. Inestimável é o teu reino, Yeshua. Ainda existem aqueles que não retrocedem e não negociam por nada. Não estamos a ver, no tem dono. Não negociamos, nós não negociamos princípios. Oh, vamos! Não negociamos o que tu fez. Não negociamos o que tu faz, pois inestimável é o teu reino, Yeshua. Não negociamos o que tu fez. Não negociamos o que tu faz, pois inestimável é o teu reino, Yeshua. Não negociamos o que tu fez. Não negociamos o que tu faz, pois inestimável é o teu reino, Yeshua. Ainda existem aqueles que não retrocedem e não negociam por nada, porque não estamos à venda e o reino tem dono. Nós não negociamos. Ainda existem aqueles. Cadê você? Cadê você? Vamos. Retrocedem e não negociam por nada, porque não estamos à venda e o reino tem dono. Não negociamos. Não negociamos o que tu fez. Não negociamos o que tu faz, pois inestimável é o teu reino, Yeshua. Não negociamos o que tu fez, não negociamos o que tu faz, pois inestimável é o
teu reino, Yeshua. Só as vozes. Não negociamos. Que tu faz, pois é inestimável é o teu reino. Yeshua. Não negociamos. Vamos lá? Yeshua, mais uma vez, vamos lá. Não negociamos o que tu fez. Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua, ainda existem aqueles que não retrocedem e não negociam por nada, porque não estamos à venda e o reino tem dono. Nós não negociamos. Escuta aqui um pouquinho. Tá vendo isso aqui que está na mesa? Coloca aí, produção, na imagem. Isso aqui é uma Torá. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Quando o Eterno me disse para ensinar todas as parashiot, toda a Torá, sabe que eu ouvi de líderes conhecidos meus e de outros, alguns amigos, outros não tão amigos, mas eu ouvi assim: isto não dá dinheiro, apóstolo, isto afugenta a ovelha. Sobe a câmera, por favor. Isto não é comercial, AP. Eu ouvi isso, gente. Mas foi bom ouvir isso, porque esses não sentam mais à mesa. Aquele que fere o princípio do que é Deus, o Eterno, na sua vida, não pode mais sentar à sua mesa. Quando você canta isso, não negociamos por nada, você tem que negociar por nada. Você não pode negociar a festa, você não pode negociar a bebida na sua mesa para o seu parente, você não pode negociar absolutamente nada. Ah, que meu avô fuma, eu vou comprar um cigarro para ele. Não, você não vai negociar. Ah não, porque é meu filho, está no pecado, mas eu vou fazer vista grossa. Não, você não vai negociar. Porque se você negocia contra aquilo que o Eterno é para você. E isso vai te causar problemas. E isso me causou problema, gente. Segura um pouquinho aí. Tive muitos problemas por não negociar isso. Um pouquinho para trás, produção, para você me enquadrar junto da mesa. Tive muitos problemas por não negociar a minha fé. Eu ouvi assim: ah lá, agora está voltando para o judaísmo. Não, que problema tem os irmãos judeus? Nenhum. Ah lá, agora está voltando para o legalismo. Não, não é legalismo. O próprio Mashiach disse que ele veio como espada para confirmar todas as leis. Perdi dinheiro, perdi reputação, perdi colegas, perdi agenda, perdi convite, perdi reputação eclesiástica, mas não perdi Yeshua. Muito pelo contrário, ele se mostra cada dia mais a nós. Então, se você negocia qualquer princípio, ele não é bem-vindo na sua casa.
E não um, não dois, não apenas ovelhas aqui de dentro, mas pessoas de fora, pessoas de longe, não apenas viram em sonho, em visão, mas testificaram o quanto é não negociar palavra. Eu ouvi, cadê? Não vai fazer um evento para atrair o povão? Não vou sentar na mesa com quem quer. Eu ouvi isso, gente. Ai, AP, eu estava pensando em trazer você para uma agenda aqui na minha igreja, mas você vai vir com aquela revelação toda, você vai vir assim, porque Torá deixa para lá. Ah, não, muito obrigado. Se eu for ir até você, eu vou falar aquilo que o Eterno quer. E eu não sei se é revelação ou Torá. Ah, não, então não. Deixa para uma próxima. Ótimo, deixa para uma próxima. Eu continuo na mesa, não negociando ele. Aleluia. Aleluia. E você? Isso aqui, querido, o mundo recebeu, não é uma religião. Isso aqui não é uma religião, é um mundo recebeu a palavra. É a hora de nós decidirmos isso então. Não negociamos, nós vamos cantar essa parte para acabar. O pastor Vitor vai pegar para fazer a oferta. Nós vamos cantar. Não negociamos o que tu fez. Não negociamos o que tu faz, pois inestimável é o teu reino, Yeshua. Não negociamos o que tu fez. Não negociamos o que tu faz, Pois inestimável é o teu reino, Yeshua. Ainda existem aqueles que não retrocedem e não negociam por nada. porque não estamos à venda. E o reino tem dono. Nós não negociamos, vai lá. Não negociamos o que tu fez, Não negociamos o que tu faz, pois inestimável é o teu reino, Yeshua. Não negociamos o que tu fez, não negociamos o que tu faz, pois inestimável é o teu reino, Yeshua. Se o reino é inestimável na sua vida, você tem uma oferta a fazer agora. Você que está em casa, o reino é inestimável. Aleluia. Nós estamos em tempos de ofertas.